Essa ansiedade, ela não te pertence. Essa ansiedade... Pausa aí, cara. Pausa aí. Tu começou a apontar pra lá. Ah, Sangue de Jesus. Na hora que tu começou a apontar, eu lembrei. Graça e paz, meus amados irmãos. Graças a Deus, vocês aqui conosco novamente, assistindo o nosso vídeo. Hoje nós estávamos com vontade de entrarmos ao vivo, mas infelizmente está tendo um erro técnico aí no YouTube e está nos impossibilitando hoje. Mas na próxima a gente já vai entrar já ao vivo para a gente poder estar alcançando mais pessoas e trazendo um trabalho com mais eficiência, com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação. Peço aos irmãos para se inscrever, deixar o like, compartilhar com as pessoas, porque o tema de hoje é um tema muito intrigante e muito necessário para o nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, como no título desse vídeo. A ansiedade é uma coisa que está prejudicando muitas pessoas. Eu sou aqui seu irmão Jonathan, que vou estar aqui também conversando com nosso irmão Sandy Clay para a gente poder entrar num acordo e entendermos, à luz da Bíblia Sagrada, o que é ansiedade, como curar a ansiedade, como saber como agir no momento da ansiedade. uma boa noite, amados irmãos, uma paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos àqueles que estão nos seguindo, deixando likes aí pra gente, estão se inscrevendo no nosso canal. Por favor, continue nos ajudando aí nesse formato aí. Não é fácil pregar a palavra de Deus e ter grandes seguidores. Se fosse aqui nós brincando, fazendo algo que fosse divertido, eu creio que nós teremos bem mais. Só que nós decidimos que é melhor servir a Deus de uma forma mais difícil para o mundo do que muitas das vezes nós apresentarmos para vocês algo que não vai estar no nosso coração. E aqui é algo que surgiu do nosso coração e para nós passarmos para vocês, né? Então recebam essa palavra que iremos aplicar hoje. Hoje vai ser, né, Jonathan, basicamente um entendimento de o que é ansiedade, como entender que estou com ansiedade, como tratar dessa ansiedade. E se vocês têm alguma dúvida, vocês podem nos procurar, tá? Não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não temos uma formação, mas nós temos o entendimento da palavra de Deus. E na Bíblia ela fala muito sobre a ansiedade das pessoas, né? E com o decorrer do vídeo iremos aprender um pouco mais quem foram os homens de Deus que falaram sobre ansiedade, em qual momento e como que eles conseguiram se tratar, né? E a base de tudo, Deus, tá? A base de tudo, Deus. O nosso irmão Jonathan vai dar início à palavra aí e com o decorrer do vídeo iremos nos interagindo dentro dessa palavra. Amém. Então a nossa palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios, Velho Testamento, Provérbios, capítulo 12, do verso 25 em diante. Na verdade, eu vou estar lendo apenas o 25 e o 26 para nós tirarmos base, para nós podermos seguir a nossa conversa. Creio que o nosso irmão Sandy Clay já separou também o seu esboço, o que ele vai trazer a respeito da ansiedade. Hoje eu também já separei. Eu trouxe alguns versículos, como ele acabou de mencionar aqui. Nós vamos trabalhar hoje a ansiedade. Nós vamos tentar entender o que é ansiedade, vamos tentar entender as fórmulas bíblicas de resolver essa questão, porque se nós analisarmos bem, a ansiedade ela é uma falta. Ela é uma falta de algo que ainda está lá na frente para nós podermos alcançar. E na maioria das vezes é algo que nós nos preocupamos, aquilo vai dar certo, mas antes disso acontecer nós já estamos preocupados, nós já estamos ansiosos, nós já estamos desesperados. Isso, se nós olharmos à luz da Bíblia, tem solução e nós vamos ver soluções dentro da Bíblia Sagrada. E se nós olharmos o nosso Mestre Jesus Cristo, chegou um período da sua vida que ele mesmo falou com Deus. Ele falou: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava aflito, estava angustiado. Chegou um outro momento também que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele já estava vendo o futuro. Essa nossa visão de futuro, essa nossa projeção de futuro, nós em vez de vivermos o nosso presente, nós visarmos muito o futuro, nos traz ansiedade, nos traz esses momentos de aflição dentro do nosso coração. Então vamos ler a palavra do Senhor Cristo, que se encontra no livro
de Provérbios, capítulo 12, do verso 25 ao 26. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Essa aqui é nessa versão, mas eu vou ler uma versão aqui mais atualizada só para vocês terem uma noção do que estava falando aqui, da solicitude. A solicitude, em outras palavras, é a ansiedade. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ela vai falar o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Glória a Deus. Isso aqui é uma palavra, quando Pedro ele vem escrever isso, ele vem falar o seguinte, irmãos, não andeis ansiosos com o que há de acontecer, não andeis ansiosos com o que há de fazer sobre a tua vida, do que há de percorrer a tua vida, mas lance sobre Deus a sua ansiedade. Eu não sei em qual nível de ansiedade você está hoje, qual nível de ansiedade a tua vida está hoje. Se é um nível extremo que você não consegue mais dormir, se é um nível extremo que você não consegue mais interagir com outras pessoas, se é um nível extremo que você quer chegar a processos de isolamento, né, social, eu não sei qual é o teu nível. Só que Deus, ele inspirando ao nosso irmão Pedro, ele fala, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Irmão Sandy Clay, como que eu lanço sobre Deus a minha ansiedade? Pega tudo que você tem, se ajoelha, você não precisa ser cristão, professar, colocar uma gravata ou um terno como está eu e o irmão Jonathan, ou ser de uma denominação. A palavra de Deus fala que aquele que fala com Deus, Deus ele escuta. Deus ele escuta qualquer pessoa, porque existe sobre a terra um ser chamado Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, qual a função dele sobre a terra? Ouvir o que as pessoas falam, o que as pessoas choram, o que as pessoas se angustiam e levar até o Pai. Então, quando você se ajoelha no seu quarto ou em qualquer local e fala assim, Deus, estou ansioso, não estou conseguindo dormir e eu quero uma cura para a minha vida. Pode ter certeza, essa cura ela vai vir sobre a tua vida. E essa ansiedade ela vai passar. Isso que é lançar sobre Deus as vossas ansiedades. Isso que é colocar sobre Deus as vossas ansiedades. Olha o que vai nos falar no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. O que eu acabei de falar é pela oração e pela súplica. É em você orar e pedir a Deus para tirar aquilo da tua vida, para arrancar aquilo de você. Que isso não é o que te pertence, isso não é algo que você nasceu com ele. Se você não nasceu com ele, é o que em algum momento uma brecha foi aberta e essa ansiedade entrou por um estresse, por uma falta de diálogo, por um momento da tua vida que você passou uma dificuldade e essa ansiedade entrou. E muitas vezes essa ansiedade traz uma palpitação, ela traz um corpo trêmulo, ela traz uma pessoa imperativa demais que não consegue se conter. Traz um estresse extremo, que traz um problema para a tua família. Então tudo isso são sintomas de ansiedade. E em continuação com a palavra, né? E com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiramente, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno
de louvor, pense nessas coisas. Isso aqui Glória a Deus. é aos Filipenses, eles nos dando uma receita de como curar. Como que eu curo a ansiedade? Sendo verdadeiro. Como eu curo a ansiedade? Sendo uma pessoa nobre, uma pessoa correta. Como que eu curo a ansiedade? Sendo uma pessoa pura de espírito, puro de alma. Como que eu curo a ansiedade? Sendo uma pessoa amável, uma pessoa que consegue ter convívio com outras pessoas. Como que eu consigo a cura para a ansiedade? Eu tendo dentro de mim coisas boas. Isso é dessa forma que eu curo a ansiedade. Então tudo isso ele nos traz um formato de o que é ansiedade e como curá-la. Entendeu? A ansiedade, irmãos, nós temos que entender que ela é algo que ela é implantada dentro do nosso ser, mas ela é algo que ela pode ser retirada no momento que eu me desprendo daquilo. Quantas pessoas estão sobrevivendo à base de medicamentos para poder se segurar com ansiedade? Quantas pessoas não estão? Se essa é a tua situação hoje, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Essa ansiedade, ela não te permite. Glória a Deus. Então, muito boa a colocação do nosso irmão Sandy Clay. E diante de tudo isso que nós já falamos, eu falei algumas coisas no começo desse vídeo, nosso irmão também falou algumas coisas muito interessantes. Nós vemos que a ansiedade, ela tem duas polaridades. Ela tem uma polaridade normal, como o medo. Existe um medo normal, que é um medo básico, é um medo que não te faz pular de um viaduto, é um medo que não te faz entrar na frente de um carro, é um medo de se machucar, é um medo de sofrer algum dano no seu corpo físico, material. Assim também existe a ansiedade, porque a ansiedade ela te prepara para um curso, te prepara para um concurso, te prepara para alguma coisa futura que você vai fazer. Então, pela ansiedade, pelo medo de chegar lá e estar errado, pela aquela euforia, você se prepara o máximo que você pode. É como um atleta. O atleta ele vai sair para poder estar se apresentando em uma Olimpíada, alguma coisa muito mundial, muito grande. Então ele fica ansioso, mas aquela ansiedade para ele serve como uma coisa boa. Porque já pensou se ele ficasse relaxado demais? Então ele não se prepararia. Ele simplesmente iria desapreparado. Então nós temos que saber reconhecer que existem os dois polos da ansiedade, assim como existe do medo, assim como existe da alegria, assim como existe de todas as outras coisas. Então, como nós, como servo de Deus, eu e meu irmão Sandy Clay, nós optamos em resolver esses problemas da vida cotidiana, que é a ansiedade, o medo, a depressão, entre outras coisas, à luz da Bíblia, a ansiedade é uma disfunção da falta do homem ter uma conexão maior com Deus. E isso trazendo para o cristão. O ímpio, ele está com aquela lacuna dentro do seu coração, dentro da sua alma, que diz a palavra de Deus que o homem, antes de ele aceitar Jesus, antes de ele ter uma comunhão com Jesus Cristo, de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus, ele tem uma lacuna, ele tem uma abertura, ele tem um rompimento aonde aquele sofrimento ele só pode ser resolvido, aquela ansiedade, aquela dificuldade, ela só pode ser sanada através da presença do Espírito de Deus na vida daquela pessoa. Então, se você não é hoje um cristão, você ainda tem a oportunidade, você ainda tem a chance de resolver todos esses problemas. Agora, se você já é um cristão, a ansiedade, ela trabalha na palavra que diz assim, ó, tem uma palavra na Bíblia Sagrada, que eu não me recordo, mas ela diz mais ou menos assim, que nós não devemos, nosso irmão Sandy até trouxe essa palavra, acredito que foi no livro de Filipenses, que nós não devemos estar preocupados com o que havemos de comer, de beber e deixar isso tudo na mão de Deus. A nossa ansiedade do povo de Deus tem que estar na mão de Deus. Se for uma ansiedade demasiada, uma ansiedade fora da lógica, fora do comum. Nós vemos que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Por isso que muitas das vezes o cristão está ansioso, está desesperado, porque está faltando alguma coisa, está perdendo alguma coisa, ele começa aquela ansiedade, eu tenho alguma coisa para acontecer lá no futuro, ele está tratando o futuro, mas a palavra de Deus diz em outra parte que cabe a cada dia o seu mal. O dia de amanhã não me pertence. O que eu tenho que viver é o momento, é agora. O dia de amanhã ele não me pertence. Assim como não me pertence, não pertence a você também. Então, automaticamente nós queremos controlar o incontrolável, que é o futuro. O futuro é algo incontrolável. Eu não tenho como controlar o futuro. Você não tem como controlar o futuro. A única forma de nós amortecermos essa situação, de nós colocarmos um amortecimento nisso, colocarmos uma barreira nisso, é colocando isso na mão de Deus, como o nosso irmão Sandy Clay trouxe bem essa palavra.
Colocai-vos diante de Deus as vossas ansiedades, as vossas preocupações. Essas coisas têm que estar com Deus. Porque Deus, ele conhece o dia de amanhã. Deus é que sabe como vai ser o nosso amanhã. Deus é que sabe o que vai estar na sua casa amanhã. Quantas pessoas estão hoje numa situação de ansiedade por um boleto que ainda vai vencer daqui 15 dias? Tem pessoas que já estão desesperadas, ansiosas, correndo atrás, pede emprestado um, pede emprestado outro, chega num amigo, o amigo não empresta e já criou um conflito com aquele amigo. Eu sei que ele tem, mas ele não quer me emprestar. Eu sei que o irmão tem, mas ele não quer me emprestar. Então, Satanás, o nosso adversário, ele se aproveita dessas situações. Não é que ele trouxe ansiedade para o seu coração, mas ele aproveita desse episódio para entrar com as suas artimanhas e fazer com que você perca a sua fé, fazer com que você perca a sua esperança, como o apóstolo Paulo falou. Que a fé, a paciência e a fé, elas são unidas. São duas coisas numa só. Se você é uma pessoa paciente, você vai ter fé. Se você é uma pessoa que tem fé, você tem paciência. Então, e se você tem paciência e tem fé, você tem esperança. Então, dentro do nosso coração, que somos servos de Deus, tem que haver esperança. Essa correria, esse tumulto todo, é o mundo está ansioso, o mundo tem uma pessoa querendo comprar um iate, comprar um apartamento, comprar uma coisa ou outra. Então eles estão ansiosos, eles estão numa correria da vida, porque eles não têm o que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. A voz da ansiedade começou a gritar: eu vou dobrar o meu joelho, clamar ao Senhor. Nós vemos que nos livros de Salmos, a maioria deles de Davi fala, sempre Davi falou: como está abatida a minha alma, espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Espere em Deus. Esse esperar em Deus tem se tornado algo muito, como é que eu posso dizer, mal interpretado. Esperar em Deus é descansar em Deus. Não digo descansar, não correr atrás. Descansar em Deus é descansar a mente, deixar a mente que Deus vai tratar, deixar nossos projetos que Deus vai colocar em suas mãos, deixar nossas coisas que Deus vai proteger. Quantas pessoas ficam muito ansiosas com um exemplo, deixou um carro numa localidade muito assim, de perigo, alguma coisa assim. Ele fica ansioso, não consegue dormir, não consegue ter paz, porque seu carro, seu bem material está ali. Nós temos que entender uma coisa: a única coisa, diz a palavra de Deus, que nós vamos levar dessa terra são as nossas obras. Então, acompanhando tudo isso, deixa de lado a ansiedade, deixa de lado o desespero. A ansiedade não pode fazer parte da sua vida. Você tem... Eu vou trazer um outro exemplo já para finalizar, porque já está ficando muito longo, mas se nós vemos Caim, quando Caim foi para tirar a vida de Abel, Deus falou para ele: Caim, seu desejo é sobre ti, sobre ele você vai dominar, é você que tem domínio. Então, quando a ansiedade tenta bater na porta, aquela ansiedade de uma forma agressiva, aquela ansiedade que já não é uma ansiedade para te equilibrar, é uma ansiedade para te tirar do seu equilíbrio. Então ela já não é uma coisa boa, já vai te fazer mal. Então quando chegar nesse nível, você tem total domínio para chegar e falar: não, eu sou o governante da minha vida, eu sou o capitão desse navio, que sou eu sou esse navio e eu sou o capitão desse navio. Não é minha mente que vai mandar em mim, não é minha ansiedade que vai mandar em mim, não é as coisas externas que vão me fazer estar desconfortável no meu interior. Então, cuide bem do seu interior. O seu interior, ele tem que estar bem. O cristão, ele prega muito a felicidade, ele prega muito que Jesus Cristo, ele cura, ele salva, ele liberta, ele traz felicidade para o coração do homem. Então, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, porque quando as pessoas de fora nos vê, ela nos vê como a luz. Ele nos vê como uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, uma pessoa, como nós acabamos de ler uma palavra aqui, a boa palavra, ela alegra. A pessoa está ansiosa, está desesperada, mas quem traz uma boa palavra, alegra ela. E por outro lado, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de paz, de amor, de união, como nosso irmão São de Clay trouxe, que esses são o vínculo da paz, o amor, a união, a reverência, o temor de Deus, a vontade de ter Deus. Porque como pode? Como eu vou ter ansiedade se a minha vida está na mão de Deus? Como eu vou ter ansiedade se o meu coração está entregue na mão de Deus? Como eu vou ter ansiedade se a minha vida, eu cheguei, entreguei no altar de Deus? Eu cheguei: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu filho, eu sou teu servo, o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor cuida de mim. Nós vemos que quando o povo saiu do Egito em direção à terra de Canaã, as pessoas quando havia uma preocupação, quando havia uma ansiedade com o que comer ou com água para poder beber, Deus vinha e supria aquela necessidade. E não era um povo fiel a Deus, não era um povo temente a Deus, era um povo rebelde, era um povo que Deus dava carne e eles reclamavam, era um povo que Deus trazia água e eles reclamavam. Então, quanto mais nós, que somos um povo que estamos vivendo uma geração onde está cada vez mais difícil pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus.
Então eu convido vocês a estar sempre conosco aqui nesse vídeo. Nós vamos tratar o medo, nós vamos tratar a depressão, nós vamos tratar muitas outras coisas à luz do Espírito Santo de Deus, à luz de Deus. Peço que os irmãos compreendam muitas das vezes a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa falta de uma oratória melhor, de uma aparência melhor, de uma posição melhor para poder gravar o nosso vídeo, que nós estamos iniciando. Mas com o passar do tempo, Deus vai abrindo nossos caminhos e nós vamos vendo a forma que agrada a Deus de trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de todos aqueles que estão ouvindo. Vou deixar bem claro que nós seremos o mais natural possível. Eu e ele, não passamos o dia junto, lendo, pegando isso aqui, não. Simplesmente, qual vai ser nosso tema de amanhã? Vai ser ansiedade, então adianta. Vai ser ansiedade, amanhã nós vamos falar de ansiedade. Então, isso dá liberdade para o Espírito de Deus entrar e trabalhar, porque as coisas que estão saindo, tá vindo do coração e tá vindo da vontade de Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like, nosso irmão vai estar fazendo uma oração de finalização, para que assim Deus possa estar entrando na sua casa, mudando a sua vida, mudando seu relacionamento com o seu esposo, fazendo você saber esperar em Deus, sabendo que às vezes o marido chega em casa, ele precisa de um carinho. Às vezes a mulher está muito ansiosa em casa, está faltando alguma coisa, não precisa ficar preocupado. Se você é uma dona de casa, não precisa ficar preocupado. Se você é um pai de família e está desempregado, calma. Deixa na mão de Deus, coloca na mão de Deus. Entenda que nossa vida tem que estar na mão de Deus. Eu também sou pai de família, tenho 4 filhos. Ele é pai de família, tem a família dele, tem a esposa dele, tem a casa dele para cuidar, tem as coisas dele, tem a vida dele cotidiana para cuidar. Então, se você está nessa situação hoje, ansioso pela falta de alguma coisa dentro de casa, ou é alguma coisa material, ou é alguma coisa espiritual, espere em Deus, coloque a sua vida, o seu coração na mão de Deus, que Deus vai fazer aquilo que for aprove na vontade de Deus, aquilo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque isso também é muito importante, nós estamos alinhados com a vontade de Deus, para que Deus possa fazer de nós um vaso novo, fazer de nós uma criatura nova, como ele falou para Nicodemos, que era necessário o homem nascer de novo. Jesus trouxe aquilo ali porque a criança, ela não tem ansiedade, a criança não tem medo, a criança não tem desespero. A criança, ela está sempre feliz, está sempre alegre. O intuito da criança é brincar, comer, dormir, se divertir. A criança não fica ansiosa com as coisas. Simplesmente ela aceita. A criança, ela nasce e ela aceita o momento. Ela vive o momento. É tanto que você fala para uma criança assim, vamos passear, mas vamos agora. Porque para ela só existe o agora, para ela não existe o amanhã. Então nós devemos ser assim também. Para nós tem que existirmos o agora. O amanhã pertence a Deus e Deus vai cuidar do amanhã de cada um de nós, em nome de Jesus. Verdade, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento esse que Deus nos permitiu chegar até aqui. E se estamos aqui, a vontade de Deus, ela permitiu chegarmos até aqui. Ora comigo nesse momento e que essa oração ela venha chegar a confronto ao teu coração, te curando dessa ansiedade, retirando essa ansiedade da tua vida. Glória a Deus. Acabando com essa ansiedade, porque ela não Glória te a Deus. pertence. Bendito seja Deus. Deixa teus caminhos na mão do Senhor e Ele fará o melhor por ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, em concordância com todas essas palavras que falamos, ó Pai, neste dia, Senhor, Deus, olha para a necessidade dessas pessoas, Senhor, que estão, ó Pai, ansiosos, estão nervosos, estão ansiosas, estão nervosas, Senhor, precisando, ó Pai, de um aconchego do Senhor, ó Pai. Elas estão sem entender, meu Deus, o que elas vão fazer do amanhã dela. O que elas vão exercer, ó Pai, com suas vidas, Senhor. Elas não sabem o que fazer, Senhor. E isso está trazendo para dentro do coração delas, Senhor, uma ansiedade, ó Pai, que elas não têm controle, meu Pai. Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, repreende, Espírito Santo. Repreende essa coisa ruim, meu Pai, que está dentro dos meus irmãos, ó Pai. Está tirando o sono, Senhor. Que está tirando, meu Pai, a vontade de dormir. Está tirando, meu Pai, o formato delas, ó Pai, chegar até a Ti, ó Deus. Repreende, meu Pai, e ajuda os meus irmãos, ó Pai, a serem abençoados, que vocês venham ser abençoados em nome de Jesus. E esta é a minha oração.